Professora da Escola Bíblica Dominical. É muito, mas muito bom mesmo estar com você. Eu sou o presbítero Daniel Vitor, faço parte da equipe pedagógica do Capé de Franca e eu estou aqui para um breve comentário da lição de número 10 da revista dos Adolescentes. Nós estamos no terceiro trimestre de 2020. Esta lição de número 10 vai falar sobre Armínio, o equilíbrio da reforma. É importante analisar que os planos de Deus, eles devem ser cumpridos. Os planos de Deus não podem ser frustrados. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, começa a vir uma interrogação. Mas o porquê que muitas pessoas morrem sem a salvação? E quais são os requisitos para se alcançar a salvação? Esses questionamentos tinham duas respostas até o final do século XVI. Uma das respostas era a resposta da Igreja Católica Romana, que dizia que através de penitências, pagamentos de promessa, é que nós poderíamos alcançar a salvação. A outra resposta vinha através dos reformadores, que diziam que através da graça de Deus e através da predestinação, que alguns seriam salvos e outros não. Isso quer dizer, alguns já nascem com o direito à salvação, enquanto outros não têm a possibilidade de alcançar a salvação. Então existia esses dois pensamentos, até que no ano de 1560 nós temos o nascimento de Jacob Armínio. Ele tinha como tema que uma mente boa ou uma boa consciência é um paraíso, nada melhor do que viver com a consciência tranquila. Essa era a visão de Armínio. Armínio, como eu já disse, nasceu em 1560 na Holanda e ele teve uma infância bastante sofrida. Logo no seu nascimento, ele perdeu o seu pai e foi adotado por um pastor chamado Theodote Aimelos. E ele viveu 15 anos sob a tutela desse pastor. Após esse período, ele foi adotado por um estudante chamado Rodolph Snellos. E no ano após essa adoção, quando ele estava com 16 anos, a sua mãe e os seus irmãos foram assassinados por soldados espanhóis que invadiram a cidade onde eles moravam e eles foram assassinados. No ano de 1588, ele foi ordenado pastor na igreja de Amsterdã. E durante 15 anos ele exerceu um excelente trabalho ali como pastor daquela igreja em Amsterdã. Armínio, ele tinha como regra de fé a doutrina de Calvino, isso é, ele acreditava na corrupção total, ele acreditava na predestinação, esse era o olhar de Armínio. No entanto, o que acontece? Ele foi convidado como pastor da igreja de Amsterdã, ele foi convidado para debater com um homem chamado Conert. Ele foi convidado para debater exatamente essa doutrina da predestinação com Conert. E quando ele estava debatendo, estudando e debatendo com Conert, ele começou a rever os seus conceitos. Ele começou, quanto mais ele estudava, mais as dúvidas aumentavam e ele começava a concordar muito mais com Conert. Então ele começou a ter uma visão contrária àquela da predestinação. Ele começou a ter uma visão um pouco diferente. E isso trouxe uma grande complicação, porque como ele ia chegar diante da sua igreja e trazer um ensino diferente daquele que ele vinha trazendo? Como que ele ia trazer um ensino diferente daquele que as demais igrejas protestantes traziam? E isso trouxe um grande conflito para ele. Até que um certo dia veio a ele esse pensamento que eu já disse, que uma boa consciência é um paraíso. Então ele percebeu que ele precisava falar daquilo que realmente ele estava acreditando agora, a nova visão que ele tinha alcançado dentro dos seus estudos. Então ele começou a ensinar outras ideias
ele começou a mostrar a participação humana na salvação. Isso trouxe bastante problema. Até que ele, em 1603, ele foi convidado para ser professor de teologia na Universidade de Leiden. Houve muita crítica, muitas pessoas não aceitaram, por quê? Por causa das suas ideias. Então houve bastante crítica, mas ele foi colocado ali como professor naquela universidade. Depois nós vamos ver que por causa de muito trabalho, a sua saúde foi debilitada e ele faleceu muito jovem, ainda com 49 anos de idade, ele veio a falecer. Jacó Arminio, ele ficou muito conhecido por querer viver em paz com todos os homens. Esse era o objetivo dele, viver em paz com todos os homens, e ele tinha a visão que uma consciência tranquila era a melhor coisa que um homem podia ter. Então esse foi o legado deixado por Arminio. E nós vamos ver que Jacó Arminio, ele teve uma visão de que, assim, na sua concepção, de que Deus amou o mundo. E por causa desse olhar de que Deus amou o mundo, ele trouxe alguns ensinos, ele trouxe dentro da sua visão teológica, um olhar um pouco diferente do que a gente via através do calvinismo. Agora nós vemos o que é chamado de arminianismo, que é o que nós conhecemos até hoje, que traz essa ideia. Primeiro, escolha humana. Na visão de Jacó Arminio, ele via o seguinte: o homem realmente foi corrompido, o homem realmente se perdeu no paraíso. No entanto, nós vemos que Deus, ele dá oportunidade para todos os homens. Aquele que decide aceitar o sacrifício de Cristo, ele encontra a sua salvação. Deus, ele permite, através da sua graça, que o homem tenha liberdade de escolher a graça de Deus ou de decidir por não aceitar receber essa graça. Então essa é a visão de que existe uma escolha humana dentro do processo da salvação. O segundo ponto, a eleição, ela é condicional, porque na visão calvinista, alguns nascem salvos e outros já nascem perdidos. Na visão de Arminio é o seguinte: a salvação, ela é condicional. Você pode aceitar ou não, como nós dissemos há pouco. Então Arminio, ele ensinava e afirmava que Deus, ele escolheu salvar a todos, mas usou um critério nessa escolha: será salvo aquele que livremente aceitar a graça de Deus. A redenção, ela é universal. Deus, ele amou o mundo, ele dá oportunidade para o mundo todo. Então continua no mesmo pensamento: aquele que aceitar, ele pode ser salvo. Ele diz também que é possível resistir ao Espírito Santo. Na visão calvinista, existe uma força tão grande que o homem é incapaz de aceitar o convite da graça de Deus. Isso é chamado de graça irresistível. Mas na visão de Arminio, a graça é resistível. Quer dizer, você pode sim ou não aceitar a graça de Deus. Você pode sim ou não aceitar a oportunidade de seguir a Cristo. E no quinto ponto ele diz que é possível sim o homem perder a salvação. É por isso que ele acredita: aquele que crer e for batizado, ele vai ser salvo. Aquele que não crer, ele está condenado. Um exemplo muito simples da visão de Arminio, nós podemos ver ali na cruz do Calvário. Nós vemos que ali havia 3 cruzes. Jesus estava no meio. De cada lado havia um criminoso. Ali havia um pecador, havia alguém que havia sido condenado à morte por causa dos seus erros. Nós vemos que um optou por não aceitar os ensinos de Cristo, por não aceitar a morte de Cristo, enquanto que o outro, ele optou aceitar a Cristo. Ele implorou a Cristo que salvasse a sua alma, que salvasse a sua vida. E a resposta foi imediata, quando Jesus disse: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então, na visão de Arminio, aqueles 2 homens tiveram a mesma possibilidade. Um tomou a decisão de aceitar, o outro não. Então é dessa forma que o arminianismo vê a salvação. É uma das ideias da teologia mais aceita hoje na maioria das igrejas. São as ideias
de Armínio. A conclusão nos diz que o ensino de Jacó Armínio, ou seja, o arminianismo, pode ser resumido da seguinte forma. Primeiro ponto, o ser humano ele precisa arrepender-se. E segundo ponto, crer no Evangelho. A partir do momento que o ser humano ele se arrepende, ele crê no Evangelho, ele pode sim alcançar a salvação. A partir do momento que o ser humano rejeita e deixa de crer no Evangelho, ele pode perder a salvação. Então aqui está o pensamento desse grande homem que trouxe um equilíbrio muito grande para a reforma protestante. E a história continua. Na próxima hora estaremos falando sobre John Wesley. Estaremos trazendo uma visão muito grande. E não se esqueça, você está escrevendo a história da igreja. Eu estou escrevendo a história da igreja. E essa história, ela continua sendo escrita. Que Deus nos abençoe, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.